aí, galera, beleza? Ó, temporada começou bem, hein? Temporada começou bem, começou surpreendente e começou muito empolgante. E por falar na temporada começando surpreendente, nesse vídeo eu quero trazer aqui algumas histórias que ninguém esperava ver nesse início de temporada, né? Algumas histórias que de fato estão sendo totalmente inesperadas e estão sendo legais, porque o inesperado na maioria das vezes é bom, né? Tem alguns imprevistos que não são bons, que são ruins. Por exemplo, você vai ali fazer aquele pãozinho com requeijão, o pão cai com a parte do requeijão para baixo. É um inesperado que é horrível. Quem aí gosta de um pãozinho com requeijão sabe que isso é a pior coisa que pode acontecer. Mas existem alguns inesperados que são bons, né? Algumas surpresas que são muito boas. E nesse vídeo eu quero trazer 3 histórias surpreendentes e muito boas desse início de temporada. Antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda muito aí na divulgação, tá bom? Vamos começar falando sobre a primeira história, que é o Utah Jazz sendo inimigo do tanque, né? Tudo indicava que o Utah iria tancar nessa temporada, né? Os movimentos que o Utah fez na off-season deram a entender isso. O time trocou o Rudy Gobert por picks, trocou o Donovan Mitchell por picks. Tudo indicava que o Utah iria pro tanque, que iria pensar no draft, iria pensar em reconstrução. Só que não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que o Vanderbilt, o Malik Beasley e o Walker Kessler estão fazendo o Jazz ser vencedor da troca do Gobert. O que está acontecendo é que o Colin Sexton e o Lauri Markkanen estão fazendo o Utah não se arrepender de ter trocado o Donovan Mitchell. É isso que está acontecendo. O Utah conseguiu meter um 3-0 muito forte no início da temporada. O Utah estreou vencendo o Denver Nuggets, provavelmente o seu maior rival, vencendo o Minnesota Timberwolves na prorrogação, botando a lei do ex para atuar, porque o Gobert jogou, né, pelo Minnesota, e vencendo a sensação da temporada, que é o New Orleans Pelicans. Perdeu para o Houston Rockets? Perdeu, só que depois ganhou do Houston. Então a gente está falando de um Utah que começou muito forte a temporada e começou mostrando que talvez seja um time bom demais para tancar. Eu ainda acho que o Danny Ainge, GM do Utah, vai fazer algumas movimentações na trade deadline para tirar um pouquinho da competitividade desse Utah, porque eu acho muito difícil ele abrir mão do tanque nessa temporada. Só que o que o Utah tá mostrando nesse início de temporada é que o time pode ser bem melhor do que nós imaginávamos. O Lauri Markkanen é um grande cotado a Most Improved Player. E não é exagero. Então a primeira história, e talvez a mais surpreendente de todas até aqui, seja essa do Utah Jazz sendo inimigo do tanque. Segunda história, Portland Trail Blazers está jogando como um time de elite. Essa história ninguém esperava ver, hein? Ninguém esperava ver o Portland Trail Blazers liderando a Conferência Oeste. Mas é o que está acontecendo. Com o Damian Lillard jogando uma barbaridade, com o Jeremy Grant encaixando muito bem no time e uma defesa muito melhor, inclusive cabe destacar a melhora significativa da defesa de pick and roll do Blazers, hein? Blazers foi um dos piores times defendendo pick and roll na última temporada e nessa o time melhorou demais. Mérito aí pro Chauncey Billups. Eu, particularmente, não gosto muito do Billups treinando ataque, mas na defesa ele tá se mostrando um bom treinador e melhorou significativamente a defesa do Portland Trail Blazers. E isso tá fazendo o Blazers ser um dos melhores times desse início de temporada. O Damian Lillard foi um dos melhores jogadores da última semana, foi eleito o melhor jogador dessa semana pela Conferência Oeste e tem se mostrado um candidato seríssimo a MVP. E não é exagero nenhum. Assim como não é exagero dizer que o Markkanen é candidato a Most Improved Player, não é exagero nenhum dizer que o Lillard é candidato a MVP. Não é exagero. Porque ele tá jogando para isso. E isso é algo que nós não esperávamos. O Lillard jogar uma barbaridade, até que esperávamos. Agora, o Blazer jogar uma barbaridade, isso ninguém esperava. E a gente não tá falando de um Portland que meteu um 4-0 contra um bando de Zé Ninguém. Cara, o Portland venceu o Lakers, o Portland venceu o Phoenix fora de casa, teve pedreira e conseguiu vencer, e vencendo bem. Então, a história do Blazers ser um time de elite nesse início de temporada, sem dúvida nenhuma, cara, é uma das melhores histórias até o momento
e é uma das histórias mais surpreendentes, sem dúvida nenhuma. E para fechar, eu quero trazer uma história que é surpreendente, mas não de um jeito bom, principalmente para o torcedor do Golden State, que é a história do Warriors não conseguir parar nenhum ataque. A gente tá falando de um time, cara, que na última temporada foi a segunda melhor defesa de toda a NBA e que nessa é apenas a 19ª em pontos cedidos. É uma defesa que não tá conseguindo parar ataques. Se a gente for pegar os placares dos 4 primeiros jogos do Warriors, a gente vê que o time cedeu 109, 128, 125 e 134 pontos. É muito ponto cedido. É muito ponto cedido. O Golden State está sendo muito ruim na defesa. Muito ruim na defesa. Tem algumas desculpas para essa defesa ruim do Warriors? Tem. Por exemplo, a ausência do Gary Payton, que era um cara muito importante para essa defesa. A gente pode atribuir essa piora à inexperiência de alguns jogadores, como Jonathan Kuminga, Moses Moody, James Wiseman voltando agora de lesão, ao Donte DiVincenzo, que chegou agora no esquema, assim como o Jamichael Green. Só que, na minha opinião, nenhuma desculpa justifica o fato do Warriors ter saído de uma das melhores defesas para uma das piores nessa temporada. É algo que tem que ser corrigido. Porque é o seguinte, por conta dessa defesa, o Golden State teve muito mais dificuldade para vencer alguns jogos do que deveria. E contra o Phoenix Suns, foi atropelado. Foi atropelado. E eu arrisco a dizer que se não fosse o Curry no nível bizarro que ele tá nesse início, o Warriors estaria com campanha negativa. O que seria um desastre para esse Golden State. Então, essa história do Warriors ser um time que não consegue parar ataques é uma história surpreendente, porque nós não esperávamos ver isso. Não esperávamos ver isso. Obviamente que tem algumas outras histórias que a gente não esperava ver, como por exemplo o John Wall voltando a ser o John Wall das antigas, o Julius Randle jogando de uma forma que faz valer a pena a grana que é paga por ele. Temos algumas histórias bem interessantes, mas para mim essas três são as mais surpreendentes. E eu quero saber de você o seguinte, qual é a história mais surpreendente desse início de temporada na sua opinião? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que ajuda demais. Ó, se quiser, né, ficar por dentro de todas as histórias dessa temporada da NBA, recomendo que você assine o League Pass. Olha essa deixa, olha esse gancho pro merchan, hein? Que é isso, hein? Que merchan bem feito. Mas brincadeiras à parte, fica aí a recomendação do League Pass, vale super a pena. Preço super bacana. E se você utilizar o link que está no primeiro comentário fixado, você consegue um desconto ainda melhor para assinar o League Pass e também consegue 7 dias grátis para testar, cara. Então fica aí a recomendação. Se você ainda não tem o League Pass, assine e fique por dentro de todas as histórias que vão rolar nessa temporada, fechou? Galera, os trabalhos não param, tá? A gente segue trabalhando muito hoje, tem muito vídeo para sair ainda nesse final de semana, então conto com a sua audiência. E é isso, grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.